Vamos agora resolver alguns exercícios relacionados à aplicação das leis da termodinâmica. Exercício 1. Transforme-se calor a um sistema num total de 200 calorias. Verifica-se que o sistema se expande realizando um trabalho de 150 joules. E sua energia interna aumenta. Considerando que uma caloria é igual a 4 joules, calcule a quantidade de energia transferida ao sistema em joules. E B. Utilizando a primeira lei da termodinâmica, calcule a variação de energia interna desse sistema. Se o sistema recebeu 200 calorias e uma caloria é igual a 4 joules, então a energia recebida em joules será o Q, que representa o calor recebido, será igual a 200 multiplicado por 4. 200 multiplicado por 4 resultará em 800 joules, ou seja, 200 calorias equivale a 800 joules. O problema informa que o sistema recebeu 800 joules e realizou um trabalho de 150 joules. Pelo que afirma o princípio da conservação de energia, que corresponde à primeira lei da termodinâmica, todo o calor trocado resultará em trabalho e variação de energia interna. Logo, Q igual a delta aqui, que representa o trabalho, né? Calor igual ao trabalho mais variação da energia interna. O calor que o sistema recebeu foi 800, o trabalho que ele realizou foi 150, mais a variação da energia interna. A variação da energia interna vai ser a diferença, 800 menos 150. A variação da energia interna resultará em 650 joules. Questão número 2. Certa quantidade de um gás é mantida sob pressão constante dentro de um cilindro com o auxílio de um êmbolo pesado que pode deslizar livremente. O peso do êmbolo mais o peso da coluna de ar acima dele é de 400 newtons. Uma quantidade de 28 joules de calor é então transferida lentamente para o gás. Nesse processo, o êmbolo se eleva de 0,02 metros e a temperatura do gás aumenta de 20 graus Celsius. Nessas condições, determine, letra A, o trabalho realizado pelo gás, e letra B, o calor específico do gás no processo, sabendo que sua massa é de 0,5 gramas. De início, é preciso considerar que a pressão do gás se mantém constante. Logo, a força que o gás exerce sobre o êmbolo é constante e não deve ser maior que 400 newtons, pois o êmbolo deve subir lentamente. Caso a força fosse maior que 400 newtons, o êmbolo subiria aceleradamente. Assim, a força do gás deve ser 400 newtons e o êmbolo deverá subir com velocidade constante. Com uma velocidade constante, a aceleração é zero. Lembremos que o trabalho de uma força é dada por força vezes o deslocamento. O deslocamento realizado pelo êmbolo será de 0,02 metros, onde F é o valor da força e D o deslocamento que a força produz. Assim, vamos ter como trabalho 400 newtons multiplicado por 0,02 metros, que resultará em 8 joules. Então, o trabalho realizado
pelo o gás será de 8 joules, porque esse trabalho está sendo realizado pelo gás. Se o gás recebeu um calor de 28 joules e efetuou um trabalho de 8, então podemos calcular que sua variação de energia interna foi, aplicando a primeira lei da termodinâmica, calor igual a trabalho mais variação da energia interna, resultará calor recebido pelo sistema, 28, trabalho realizado pelo gás, 8, mais a variação de energia interna. Isolamos o termo ΔU, ficará 28 menos 8 igual a ΔU, variação da energia interna igual a 20 joules. Assim, podemos afirmar que o aumento da temperatura em 20 graus Celsius foi uma decorrência do recebimento de 20 joules de energia. Lembrando que estudamos em calorimetria sobre o calor sensível, aquele responsável por provocar uma variação da temperatura, Q igual a mc ΔT, poderemos então calcular o calor específico deste gás. E lembremos que a variação de temperatura, ele fala que foi de 20 graus Celsius. Então ele recebeu a variação da energia interna foi de 20 joules, igual a 0,5 gramas, vezes o calor específico representado pela letra C minúscula, e a variação da temperatura 20 graus Celsius. 0,5 multiplicado por 20 vai dar 10, o C será 20 dividido por 10, que resultará em 2. O calor específico deste gás é de 2 joules por grama por grau Celsius. Questão número 3. Nos últimos anos, o gás natural, o GNV, gás natural veicular, vem sendo utilizado pela frota de veículos nacional por ser viável economicamente e menos agressivo do ponto de vista ambiental. O quadro compara algumas características do gás natural e da gasolina em condições ambiente. Apesar das vantagens no uso de GNV, sua utilização implica algumas adaptações técnicas, pois em condições ambientes, o volume de combustível necessário em relação ao de gasolina para produzir a mesma energia seria: letra A, muito maior, o que requer um motor muito mais potente. Letra B, muito maior, o que requer que ele seja armazenado a alta pressão. Letra C, igual, mas sua potência será muito menor. Letra D, muito menor, o que o torna um veículo menos eficiente. Ou letra E, muito menor, o que facilita sua dispersão para a atmosfera. Então, nós temos uma tabela, GNV e gasolina, a densidade do gás GNV de 0,8 kg por metro cúbico, ou seja, em 1 metro cúbico, se eu pegar 1 metro cúbico deste gás GNV e colocar numa balança, vai me resultar em 0,8 kg. Já a gasolina tem 738 kg por metro cúbico. Então, 1 metro cúbico de volume de gasolina, se eu colocar numa balança, resultará em 738 kg. O poder calorífico do GNV é de 50.200 kJ por quilograma, enquanto que da gasolina é 46.900 kJ por quilograma. Então, a gente vê que o poder calorífico do GNV é maior do que o da gasolina. Observe que o texto afirma que a tabela compara os valores da gasolina e do GNV em condições ambientes. Logo, temos a pressão da atmosfera. Assim, em 1 metro cúbico de ambiente aberto, tem 738 kg de gasolina e 0,8 kg de GNV. A tabela informa também que em 1 kg de GNV tem-se uma energia de 5.200 kJ, enquanto que em 1 kg de gasolina tem-se uma energia bem próxima no valor de 46.900 kJ. Para obtermos 1 kg de gasolina, será necessário um volume de 1 metro cúbico. 738 kg equivale a 1 metro cúbico. 1 kg de gasolina
vai valer V, né? Poderia chamar de X, não tem problema. Multiplico em cruz, chego à conclusão que para 1 kg de gasolina resultará em 0,0014 metros cúbicos, né? Multipliquei em cruz ali, aí 1 multiplicado por 1 dá 1, 738 vezes V, 738V, e o V do volume ocupado por 1 kg de gasolina será 1 dividido por 738, que resultará em 0,0014 metros cúbicos. Já para obtermos 1 kg de GNV, será necessário um volume D. Só pegar lá 1 dividir por 0,8, né, que é a densidade, resultará em 1,25 metros cúbicos. Então, para obtermos a mesma energia da gasolina em 1 quilograma, o volume de GNV será, faço a divisão ali, volume de GNV e volume de gasolina. Vai ser igual a 1,25 dividido por 0,0014, resultará em aproximadamente 893. Ou seja, 893 vezes maior que o volume da gasolina. Então, será necessário comprimir o GNV, aumentar a pressão, para se ter a mesma energia em um volume menor. Assim, a alternativa que corresponde à questão será, letra B, muito menor, que requer que ele seja armazenado a alta pressão. Questão número 4. Enquanto se expande um gás, enquanto se expande um gás, recebe o calor de Q igual a 6 joules e realiza o trabalho de 70 joules. Ao final do processo, podemos afirmar que a energia interna do gás será. Então, Q 100, trabalho 70, eu quero saber o valor da variação da energia interna, né? Aplicando aqui então a primeira lei, né? Calor igual a trabalho mais variação da energia interna. O calor equivale a 100, trabalho 70, faço aí a diferença, 100 menos 70, que resultará em 30. Então, a energia interna do gás aumentou 30 joules. Questão 5. Qual é a variação da energia interna de um gás ideal sobre o qual é realizado um trabalho de 80 joules durante uma compressão isotérmica, né? A variação da energia interna que ele quer saber. A gente sabe que a variação da energia interna de um gás é 3 meios de NR delta T. O trabalho realizado sobre o gás vale menos 80 joules. Como ocorreu uma compressão isotérmica, então não há variação de temperatura igual a zero, então a variação da energia interna igual a zero. Tá? Então, resposta alternativa C. Questão 6. Um cilindro de parede lateral adiabática tem sua base em contato com uma fonte térmica e é fechado por um êmbolo adiabático, pesando 100 newtons. O êmbolo pode realizar sem atrito ao longo do cilindro, no interior do qual existe uma certa quantidade de gás ideal. O gás absorve uma quantidade de calor de 40 joules da fonte térmica e se expande lentamente, fazendo o êmbolo subir até atingir uma distância de 10 centímetros acima da sua posição original. Nesse processo, a energia interna do gás será, né, ele quer saber a energia interna do gás. Então, um êmbolo está sendo submetido a uma força, né, sobre o gás. Então, a força é de 100 newtons. O êmbolo desloca 10 centímetros, que equivale a 0,1 metros. O calor é 40 joules, né? E ele quer saber a variação da energia interna. Primeiro vamos calcular o trabalho realizado pelo gás, né? Então, calor igual ao trabalho mais a variação da energia interna. O trabalho é o produto da força vezes o deslocamento, 100 multiplicado por 0,1 resultará em 10 joules. O calor vale 40 igual a 10 do trabalho mais a variação de energia interna.
A variação de energia interna será 40 menos 10, que resultará em 30. Então, variação da energia interna é igual a 30 joules. 7. Considere um cilindro de paredes termicamente isoladas, com exceção da base inferior, que é condutora de calor. O cilindro está munido de um êmbolo de área 0,01 metro quadrado e peso 25 newtons, que pode mover-se sem atrito. O êmbolo separa o cilindro em uma parte superior, onde existe vácuo, e uma parte inferior, onde há um gás ideal, com 0,01 mol e volume inicial de 10 litros. À medida em que o gás é aquecido, o êmbolo sobe até uma altura máxima de 0,1 metros, onde o limitador de curso o impede de subir mais. Em seguida, o aquecimento prossegue até que a pressão do gás duplique. Com base nessas informações, é correto afirmar: 0,1. Enquanto o êmbolo estiver subindo, o processo é isobárico. 0,2. Após o êmbolo ter atingido o limitador, o processo é diabático. 0,4. O trabalho realizado no trecho de expansão do gás é de 2,5 joules. 0,8. A temperatura no instante inicial é igual a 402 Kelvin. 16. O calor fornecido ao gás na etapa de expansão é utilizado para realizar trabalho e para aumentar a temperatura do gás. 32. O trabalho realizado pelo gás durante a etapa de expansão é igual ao trabalho total realizado pelo gás desde o início do aquecimento até o momento em que o gás atinge o dobro da pressão inicial. Então, nós temos ali a chama, né? Nós temos o gás, nós temos o êmbolo, nós temos o limitador de curso, vácuo, altura, e as paredes são isolante térmico. Então, o item A é certo. A pressão exercida pelo gás no êmbolo é praticamente igual à pressão devido ao peso do êmbolo, uma vez que o êmbolo sobe lentamente, ou seja, a resultante é praticamente nula. O item B é errado. O gás continua recebendo calor da fonte térmica. Letra C está correto. Sendo uma transformação isobárica, o trabalho é dado por pressão vezes a variação de volume. A pressão é a força-peso vezes a área, vezes a altura, e a pressão é o peso dividido pela área. O volume é a área vezes a altura. Então, para calcular o trabalho, basta multiplicar o peso vezes a altura, o deslocamento realizado pelo gás. Então, vai ficar 25 newtons multiplicado por 0,1 metros de deslocamento, que resultará em 2,5 joules. O item D é errado, né? Pressão vezes o volume igual a nRT. Pressão é força sobre a área. O volume 0,01. A força sobre o datamento é 0,1. O número de mols é 0,01 mols. A constante universal é igual a 8. Então, a temperatura desse sistema dá 312,5 Kelvin, não 402 Kelvin. Item E. Pessoal, só uma observação. Onde estavam os números lá, eu coloquei. Onde era 01 é letra A, 02 é letra B, e assim sucessivamente. E, certo, né? A quinta alternativa lá é certo. Houve um aumento na temperatura, pois na transformação isobárica, volume e temperatura são diretamente proporcionais. Como o volume aumentou, a temperatura aumentou. Logo, a energia proveniente da fonte térmica foi utilizada para a realização de trabalho. Aumento de energia potencial gravitacional do êmbolo e aumento na agitação das partículas, aumento da energia cinética total do gás. E o item F também certo, só houve trabalho durante a expansão. A transformação pode ser representada no diagrama a seguir. Ó. Olha o diagrama. O gráfico, né? Pressão sobre a temperatura, o volume de 10 foi para 11. A pressão também duplicou, que ele fala. Então, o trabalho estado inicial, estado final. Então, ele vai se expandindo a pressão constante, né? Depois aqui, quando ele atinge o ponto final,
o volume permanece o mesmo, porém a pressão duplica. Então, a área sobre a curva aqui nos fornece o trabalho. Ok? 8. Quando um gás ideal sofre uma expansão isotérmica, ou seja, temperatura constante, expansão isotérmica, né? Não há variação, a variação de energia interna igual a zero. Então, o calor recebido será igual ao trabalho realizado pelo gás, porque o gás está expandindo. Então, a alternativa correta é a letra A. A energia recebida pelo gás na forma de calor é igual ao trabalho realizado pelo gás na expansão. 9. Uma certa quantidade de ar contido no cilindro com o pistão é comprimida adiabaticamente, realizando-se um trabalho de menos 1,5 kJ. Portanto, os valores do calor trocado com o meio externo e a da variação de energia interna do ar nessa compressão adiabática são, respectivamente, compressão adiabática. Então, tem uma força fazendo a compressão do gás e não a troca de calor, que é igual a zero, né? Como o trabalho está realizando sobre o gás, a variação de volume é negativa, então o trabalho vai ser negativo, né? Para a gente calcular a variação da energia interna, no lugar do Q é zero, no lugar do trabalho é 1,5, mais a variação da energia interna. Então, a variação da energia interna será positiva, porque ao comprimir, houve aumento da temperatura do gás. Então, fica 1,5 kJ positiva. A resposta será C. Por quê? A variação da energia interna é zero e o trabalho, né, será a variação da energia interna, o calor vai ser zero, né, porque é uma compressão adiabática, e a variação da energia interna será de 1,5 kJ. Questão número 10. A primeira lei da termodinâmica diz respeito a, nós já falamos sobre isso, a conservação da energia, letra D. E questão 11, a primeira lei da termodinâmica estabelece que o aumento de energia interna de um sistema é dado por ΔU, que é igual a ΔQ menos o trabalho, no qual o ΔQ é o calor recebido pelo sistema e o delta ali é o trabalho que esse sistema realiza. Se um gás real sofre uma compressão adiabática, então está comprimindo uma troca de calor, que é igual a zero, compressão adiabática. Aí das alternativas, olha lá, letra A, ΔQ igual a ΔU? Não, né? ΔQ igual ao trabalho? Também não. O trabalho é igual a zero? Também não. E letra D, que é a correta, ΔQ igual a zero, não há troca de calor.